E aí, bom dia, boa tarde, boa noite, gentlemen. Vou voltar a gravar vídeos de terror para o meu canal, né? Afim, agora eu tenho um microfone chique, né, da Shopee. R$30, né, meu querido? Olha, o bagulho agora ficou sério. Vamos começar com a história Acontecimentos Estranhos na Minha Casa. O que será que tem de estranho na casa dele? Então, para contextualizar, tenho 18 anos e sou do sul da Europa. Cada vez mais penso que eu não estou mentalmente bem, ou que a minha casa recebe visitantes indesejados. Para começar, minha casa nunca foi normal. Sempre houve alguns casos e acontecimentos que sempre me assustaram quando criança e me levaram a desenvolver alguns terrores noturnos graves por um longo período de tempo. Eu tenho um vídeo de terror noturno aqui no canal, hein? Dê uma olhada. Por volta dos 9 e 15 anos de idade, isso variava de ver ou ouvir coisas estranhas até um contato físico completo com algo que aparentemente não estava lá. Ou seja, uma força estranha acariciando meu cabelo ou tocando minha perna enquanto eu estava dormindo na minha cama. Mas eu sempre ignorei isso como se fosse minha imaginação. Até cerca de alguns meses, onde a atividade conseguiu aumentar muito. Tudo começou com estranhas nuvens de fumaça em minha casa, sem motivo aparente. Depois disso foi gritado por uma voz estranha de papagaio, exceto que muito mais profunda, na floresta ao redor da minha casa. Depois desse evento, aquela floresta teve seu ambiente começando a escurecer, até depois de alguns momentos estranhos onde eles se tornaram totalmente hostis à minha presença, onde eu apareço e os pássaros param de cantar. Posso ouvir muitos galhos quebrando e quebrando em momentos do dia, em que não há ninguém na floresta comigo, às 6 horas, e onde ouvi a voz pela primeira vez. Às vezes, posso ver uma sombra negra não humanoide, espiando de dentro dos arbustos. Depois disso, a atividade piorou um pouco na minha casa. Para contexto, às vezes passo semanas inteiras sozinho em minha casa, por um motivo ou outro, e normalmente recebo alguns amigos para passar o tempo e outras coisas. Mas dessa vez, até eles viram e ouviram coisas que eu não consigo explicar. A primeira noite havia 4 pessoas em minha casa, inclusive eu. Estávamos todos no quintal conversando e rindo tarde da noite. Estávamos todos sóbrios, porque ninguém usava drogas e minha casa realmente não tinha álcool, porque eu não tinha dinheiro para isso. Então, por volta das 2h30 da manhã, estamos lá fora e me sinto muito mal. E tenho vontade de olhar para o meu telhado por algum motivo. Depois de olhar, não vejo nada, mas a sensação fica mais forte. Então, decido entrar e ligar para um dos meus amigos que sabe sobre a atividade e não vai me chamar de louco. Por isso, eu pergunto a ele sobre isso e ele diz que também se sentiu estranho e viu fumaça pairando na grama do quintal. Depois disso, volto para fora com esse amigo e encontramos outras pessoas no quintal. E eu decido trocar de lugar com alguém para poder ver melhor a minha porta e meu telhado, para poder atender qualquer coisa que aconteça. E, imediatamente, quando eu me sento, vejo uma sombra estranha correndo em minha porta e corro atrás dela, mas não encontro nada dentro. Então volto para fora e instantaneamente olho diretamente para cima de mim e vejo uma sombra humanoide estranha, empoleirada no telhado olhando para mim. E eu pisco e é perdido. Isso tudo foi na minha primeira noite. Na noite seguinte, estou sozinho em casa e ouço vários ruídos estranhos, como alguém subindo as escadas da minha casa com passos pesados e algumas portas fechando com força no primeiro andar, e verifiquei e não havia ninguém lá. Na terceira noite recebi mais alguns amigos e agora eram cerca de 8 a 10 pessoas. A noite vai muito bem até por volta das 8 horas, quando uma das minhas amigas começa a falar mal da minha casa e que ela iria brigar com o que quer que estivesse ocupando e perturbando, dizendo que o que quer que fosse deveria sair. Ela não sabia da maioria dos acontecimentos recentes, apenas alguns antigos, como aqueles na floresta mencionados anteriormente. E, imediatamente, depois disso fico estranho. As coisas começaram a cair em outras salas. As luzes acendiam ou apagavam depois de usá-las. E, finalmente, um dos meus outros amigos, que também não sabia das minhas experiências, viu o homem do telhado e me explicou logo depois de vê-lo. E todos os seus detalhes combinavam com os meus. E por último, na quarta noite, eu estava sozinho novamente e a atividade ficou intensa enquanto eu tentava dormir. Pude ouvir passos pesados do lado de fora do meu quarto
e até algumas batidas na porta do meu quarto. Naquela noite, decidi ir embora e no dia seguinte saí. A atividade não parou, mas diminuiu um pouco. Agora, alguém tem algum conselho ou palavra que você gostaria de compartilhar comigo? Vou pegar tudo que puder. Meu amigo, eu acho que você está ferrado na vida. Como você disse, você não bebe e também não usa drogas. Então, a melhor dica que eu poderia te dar é... Não, tô zoando. Procura um médium e tenta resolver esse bagulho. Valeu? Agora é uma história mais curta que eu encontrei aqui, que se chama Ouvi a Voz da Avó Morta. Então, isso está na minha mente desde que aconteceu há quase 2 anos. Meus avós faleceram em novembro de 2021. Minha avó, 2 semanas depois do meu avô. Uma noite, não me lembro se foi na mesma noite em que ela morreu ou na noite seguinte, mas deitei-me para dormir e do nada, claro como o dia, ouvi a voz dela, chamar meu nome como se ela estivesse ligando, perguntando se era eu. Foi tudo o que ouvi, mas estava claro como o dia, eu estava absolutamente acordado. Alguém tem uma ideia disso? Bom, sobre essa história, eu tenho uma história para contar. Não fui eu que vivenciei, mas alguns conhecidos, né? Na região onde a minha avó mora, morreu uma mulher. Já faz tempo. Essa mulher morreu de repente. Se eu não me engano, ela morreu de infarto. Certamente foi um choque para a família, né? Imagina. Um dia a pessoa tá lá louca, tomando cerveja, maluca, quebrando tudo. E no outro dia tá lá morta. Simplesmente assim, cair dura no chão. Então, essa mulher, ela trabalhava com palha. Se eu não me engano, o nome dela era Dona Otília. E ela não morava sozinha, né? Ela tinha lá os parentes dela que moravam junto com ela. E acho que uma semana depois de ela ter morrido, o parente dela estava na praça, né? A praça que eu chamo de cidade aqui, né? Eu sou um bicho do mato, afinal de contas. E daí a compradora de palha, ela não sabia ainda que a mulher tinha morrido, né? Daí ela pegou e ligou pra lá na casa. Não tinha ninguém na casa. E imagina quem fucking atendeu a chamada. Sim, Dona Otília, safada. Socorro, não. Basicamente, a pessoa que morreu atendeu o celular e começou a falar com a compradora de palha. Normalmente, isso a compradora de palha, que ela tinha uma voz bem fraquinha, bem rouca, como se estivesse morrendo. E daí, se eu não me engano, a Dona Otília falou que a família dela não estava em casa e pra ela ligar depois, mas que está tudo bem. Sei lá, falou alguma coisa assim muito louca, esquisita. Sério, essa história me arrepia. Isso não foi só com a compradora de palha que aconteceu. Também aconteceu com uma outra vizinha lá. Mas a vizinha, diferente da compradora de palha, já sabia que a mulher tinha morrido. E bom, nenhuma nem outra são pessoas que costumam mentir. E também são pessoas que não se conhecem. Então, ambas não mentiriam, né, por esse algo. É estranho. É estranho, mas vamos continuar. Agora a história se chama Um Encontro Assustador. É cerca de 1h40 e preciso correr para o banheiro. Ao passar pelo corredor, olho para a porta. Ela está completamente fechada. Sento-me para dar aquela cagada e atrás de mim posso ouvir minha mãe e meu irmão mais novo conversando no jardim da frente e não consigo entender o que eles estão dizendo, estando lá dentro. Termino e limpo, né, aquela merda toda, mas no meio ouço a porta da frente se abrir. Termino e dou aquela descarga safada, daí a porta ainda está aberta. Eu acho um pouco estranho, considerando que tenho gatos que adoram atirar lá fora. Então eu dou uma olhada na porta para ver se alguém está parado na porta. Não tem ninguém. Então saio rapidamente e sinto a presença muito forte de alguém andando pela lateral da casa. Então dou uma olhada e de novo, absolutely nobody. Fico um pouco assustado. Enquanto estava fechada a porta, ouço do outro lado, claro como o dia, uma voz áspera, a voz da minha mãe, de uma forma que só posso descrever como dor sem água por uma semana. Voz seca. Tava tão seco. Tranco a porta em pânico e entro na sala onde minha mãe, que eu pensei que estava lá fora, está dormindo profundamente no sofá. Viro-me para o meu irmão mais velho e explico o que acontece e o seu rosto empalidece. Ele explica que meu irmão mais novo, 20 minutos antes, tinha ouvido a mesma coisa. Ele diz que veio de casa e parecia uma voz exausta, dolorida chamando por ele. Já se passaram 2 dias e ainda estou tentando descobrir o que poderia ser. Caraca, que bizarro, né? Mas que tá, será que... não tava sonhando porque o irmão também ouviu, né? Bizarro. Próxima história. Acho que acordei com um alien cinzento
no meu quarto ontem à noite. Ah, eu acho. Eu acho que eu acordei ontem à noite com um negão em cima de mim. Eu acho. Só acho. É porque hoje eu tô mancando, sabe? Normal. Estou acordado desde as 5 da manhã e não consigo tirar isso da minha cabeça. Então, ontem à noite estou dormindo, estou tendo um pesadelo que estou em um apartamento, olhando para a área da cozinha. Minhas gavetas, os armários e uma porta para a despensa estavam todos abrindo, fechando e movendo por si próprios, quase como uma atividade poltergeist. Eu estava com medo no sonho, então comecei a orar. Então minha esposa, que estava na cama ao meu lado, chutou meus pés e me acordou, porque eu estava claramente angustiado e resmungando muito durante o sono. É aqui que as coisas começam a ficar estranhas. Eu acordo de um pulo, porque minha esposa chutou meu pé, e me sinto aliviado por não estar mais tendo aqueles pesadelos. Então eu viro minha cabeça para minha esposa, que estava deitada atrás de mim, e digo: "Obrigado, amor. Sinto muito por isso. Eu estava tendo um pesadelo, mas não ouço nenhuma resposta. A direção que estava olhando durante todo o tempo em que dormia. Então eu viro minha cabeça para frente e noto algo no canto do quarto, parado em frente à porta do quarto. O quarto estava escuro, mas sua pele ainda parecia ser de uma cor cinzenta escuro e fosco. Era muito magro, tinha pernas finas e braços longos e finos, torso pequeno, quase infantil, pescoço estreito e um corpo muito grande, cabeça bulbosa com enormes olhos pretos amendoados. Amendoim? Parecia exatamente com um Grey Alien tradicional, mas era ligeiramente transparente. Como assim? Caraca. Escusado será dizer que fiquei chocado. E para ser sincero, minha primeira reação foi que eu estava vendo coisas porque tinha acabado de acordar. Então, esfrego os olhos e está ali. Tentando não entrar em pânico e tentando encontrar uma explicação racional para isso, pensei: isso deve ser apenas substâncias químicas dos sonhos ainda trabalhando no meu cérebro. Então me sento um pouco e olho para o outro canto do nosso quarto, perto do armário, esperando ver alguma coisa lá também. Mas não há nada. Aí olho para o teto, nada. Chão, nada. A outra parede, nada. Olho para o canto da porta do quarto e ele ainda está ali, parado ali, completamente imóvel, apenas olhando para mim com seus enormes olhos negros. Caraca, que tinham um formato de amêndoas e pareciam envolver ligeiramente a lateral da cabeça, muito maiores do que os olhos de um ser humano. Caraca, que olhudo! E ainda está um pouco transparente, mas estou vendo claramente, e apenas naquele local também, em nenhum outro lugar da sala. Agora, como a rede elétrica do Texas é uma droga, sempre durmo com uma lanterna ao lado da cama. Depois de ver essa coisa por cerca de 1 minuto e meio, ocorre-me pegar a lanterna. Eu me inclino para fora da cama, me abaixo e pego a lanterna e direciono para o canto do quarto para este ser. E por ser transparente, ficou muito menos visível. Quando coloquei a luz sobre ele, ainda conseguia ver um pouco, mas era muito menos. Mais uma vez, sem acreditar no que estava vendo, comecei a examinar lentamente todo o quarto com a lanterna. Da cama, claro, eu não ia tentar sair da cama, estava muito medroso para ser sincero. E novamente, não vejo absolutamente nada de estranho em nenhum lugar do quarto, exceto por uma coisa que posso ver no canto perto da porta do quarto. Desligo a lanterna instantaneamente. Posso ver tudo claramente novamente, apenas olhando para mim. Esfrego os olhos novamente e aperto com força, esperando que quando os abrir, ele tenha desaparecido. Mas não desapareceu. Caraca, chama a NASA. Então, finalmente comecei a pirar de verdade internamente e comecei a orar em voz alta. E depois de cerca de 20 segundos de oração, eu literalmente vi essa coisa desaparecer, desmaterializar-se bem na minha frente. Viu? Foi chamar a NASA, né? Ele ainda estava ali parado e olhando para mim o tempo todo. De repente parecia começar a se tornar cada vez mais transparente, até que simplesmente não estava mais lá e desapareceu. Estou acordado desde então. Passei o resto da noite lendo coisas aleatórias aqui no Reddit para tentar me distrair, porque a experiência me abalou bastante, para ser sincero. Eu queria saber se mais alguém aqui já passou por algo assim. Eu me sinto tão genuinamente estranho que simplesmente não sei o que fazer com isso, para ser honesto. Cara, o que você faz com isto? Pergunta pra ele. Eu já disse o que você faz com isso. Chama a NASA. É isso aí, obrigado por assistir e adiós.